Olá! Se você quiser saber sobre o tratamento ablativo da epilepsia, fique comigo. Olá! Eu sou o Dr. Vitor Rosseto Barbosa, médico neurocirurgião funcional. E eu quero falar sobre o tratamento ablativo da epilepsia. Nossa, mas o que é isso, ablativo? Ablativo é quando a gente destrói alguma estrutura ou retira aquela estrutura. Temos o tratamento da epilepsia, que é a convulsão, aquela crise em que a pessoa cai, começa a se debater, ou temos outros tipos de convulsão, que tem a epilepsia não convulsiva. Tem pessoas que têm crise, que a onda cerebral altera, mas a pessoa continua acordada. Tem uns movimentos diferentes, começa a mexer num botão, começa a fazer um movimento repetitivo. Então, nem toda crise é aquela que cai no chão e começa a se debater. E o tratamento modulatório, a gente coloca um eletrodo num nervo que chama nervo vago, e esse eletrodo vai fazendo uma estabilização daquele sistema, vai reduzindo a atividade dos neurônios da epilepsia. Uma outra maneira de fazer o tratamento da epilepsia é localizando uma área doente e retirando aquela área do cérebro. Muita preocupação existe com o fato de tirar um pedaço do cérebro. Lógico, vou ter uma sequela, se ele está lá, ele serve para alguma coisa. Mas no caso da epilepsia, normalmente isso não é um problema. Por quê? A epilepsia ocorre porque tem uma área do cérebro que está tendo um disparo anômalo, um disparo errado da atividade dos neurônios do cérebro. Essa região que tem um disparo ruim, que fica tendo esse sinal errado, ela não funciona bem. Os pacientes que vão tendo epilepsia prolongada por muito tempo começam a ter alteração cognitiva, piora do funcionamento cerebral. Então, o que a gente prioriza é, se possível, nem todos os casos dá para retirar aquele fragmento, é retirar o fragmento que dispara aquele sinal. O mais comum é uma lesão que chama esclerose mesial temporal. Está muito associada a crises na infância, com o que a gente chama de crises febris, uma febre forte, depois crises convulsivas, aí ela melhora e volta na adolescência. As crises normalmente são o que a gente chama de parcial complexa, a pessoa mantém não cai no chão de debate, ela fica em pé, mas perde a consciência, começa a fazer alguns movimentos que a gente chama de estereotipados, e a gente encontra na esclerose mesial temporal uma alteração nessa região, na região mesial temporal, uma alteração que, quando é unilateral, a gente consegue fazer a remoção dessa lesão. Muitos pacientes não controlam com medicamento e tem que fazer a cirurgia. A cirurgia tem uma ótima resposta, normalmente 80% dos pacientes apresentam o controle das crises. Outras áreas também podem disparar crises. Temos algumas síndromes em que vai ter uma atrofia de metade de um hemisfério cerebral da criança. E o que a gente faz? A gente vai lá e desconecta um hemisfério cerebral do outro. Ou a gente pode ir lá e remover também um hemisfério cerebral. Parece muito agressivo, mas como é um tecido doente, muitas vezes a sequela não é tão importante. O benefício é muito melhor. A prioridade é sempre tentar ressecar, retirar a área cerebral afetada. Nem sempre é possível, mas quando é possível a gente consegue um controle grande das crises, reduz, em alguns casos até tira medicamento e dá melhor qualidade de vida. Não tem aquele efeito colateral da medicação, sonolência, sedação, não tem o efeito colateral da crise. Então, o fato de reduzir as crises melhora muito a qualidade de vida. E, no caso de uma cirurgia de ressecção, não tem um aparelhinho que tem que ficar regulando. Foi feita a cirurgia e está no seu ponto final. Se você conhece alguém com epilepsia, fale para procurar o seu neurologista, ver se não existe opção cirúrgica.
procure, que é um tratamento muito satisfatório. Se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, encaminhe esse vídeo. Curta. Obrigado!